O vídeo de hoje é por que eu comecei a ler no ônibus. Oi pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo um pouquinho diferente, mas nesse clima de ano novo, eu gostaria de trazer algo que eu estou tentando fazer. Leitura para mim sempre foi algo muito importante. E quando eu cheguei aqui na Irlanda, com a correria do dia a dia, eu acabei colocando isso que era uma prioridade no início para mim, como algo não tão importante naquele momento, porque eu estava com outro foco. Mas eu percebi que para mim a leitura tem que estar no meu dia, seja uma leitura de forma descontraída, seja uma leitura de livros mais técnicos, e para ser bem sincero, eu sempre fui mais dos livros técnicos, e agora eu estou tentando ir para um outro mundo, mais pelo meu desenvolvimento cognitivo. Então eu sinto que para mim é muito importante manter minha cabeça ativa, manter a leitura. Isso ajuda em tudo, na fala, até principalmente porque, estando num país que eu tô aprendendo uma nova língua, a gente percebe que vai esquecendo também algumas coisas de português, e eu não gosto disso. Eu me sinto muito mais confortável em ter o meu português desenvolvido e continuar desenvolvendo ele. E por isso eu comecei a ler no ônibus. Por quê? Porque é um tempo livre que eu tinha, que eu passava muito tempo no meu celular, e eu olhei meu celular e percebi que eu estava passando muito tempo nas redes sociais, principalmente no Instagram, e agora que o Instagram vem desenvolvendo formas e maneiras para que você fique ainda mais nele, eu falei, não, eu vou tentar ver alguma forma, porque eu já estava lendo pela manhã. Só que livros mais técnicos, livros que eu gosto de escrever, anotar coisas importantes, os insights que me deram, até porque livros técnicos, eles são livros que normalmente você tem que tirar coisas práticas para ir praticando na sua vida. Então eu pensei, nossa, eu tava com muita vontade de começar a ler literatura, livros que me façam pensar, contos, romances, famosos, clássicos. Então por que não fazer isso no ônibus? Que é um tempo que eu já tenho livre e que eu fico no celular vendo coisas fúteis. E eu até me enganava por um tempo, porque quando a gente pensa em criar conteúdo, a gente fala, ah não, vou assistir isso aqui como forma de inspiração. Mas no final não estava sendo inspiração, estava sendo mais para assistir bobagens. E não significa que você não possa assistir as coisas que você quer. Ah, tem hora que a gente só quer assistir vídeos que a gente não precisa pensar, ou assistir filmes que a gente realmente só relaxe. Mas esse não era o meu intuito. Eu percebi que estava sendo um tempo a mais que eu estava gastando no celular, até porque eu já fico no celular em outros momentos do meu dia. O tempo que eu tenho, um trajeto que eu já faço, normalmente de 30 a 40 minutos, e é um momento bem legal, porque eu tenho que ir para o meu trabalho e tenho que voltar. Então são 2 momentos que eu leio o livro. Foi dessa forma que eu consegui ler um livro no período aí de menos de uma semana. Isso que eu não li todos os dias, porque teve um dia que eu não fui pro trabalho, e nesse dia eu acabei só lendo ali mesmo um pouquinho à noite antes de dormir, então não foi o mesmo período, mas para que vocês possam ver que é possível você ler livros. Então, possivelmente, se eu continuar nesse ritmo, eu vou ler ali em torno de 3, 4 livros. Para mim agora o importante não é a quantidade, e sim a qualidade do que eu tô lendo e do que eu me propus de fato a ler. Hoje, estando aqui na Irlanda, eu preferi não comprar livros. Talvez no futuro eu compre, mas de qualquer forma esses livros seriam em inglês. E esses livros que eu estou lendo agora, eu ainda prefiro não lê-los em inglês. Eu gostaria de ter a experiência de primeiro ler eles na minha língua e depois ir para uma tradução em inglês, mas no futuro. Mas hoje eu utilizo o meu iPad para fazer as minhas leituras. Esse é um iPad que eu já tenho há muito tempo, há mais de 5 anos. E ele me serve muito bem. Tem pessoas que gostam do Kindle, eu não comprei o Kindle, eu não tenho interesse em comprar, porque eu tenho um iPad que foi comprado justamente com o intuito de leituras e de estudo. Me serve muito bem. Mas para você que não gosta de usar meios digitais, pode continuar nos livros facilmente. Eu também, pelo fato de estar aqui na Irlanda, eu prefiro não ir acumulando livros, porque eu ainda vivo de aluguel, eu moro de aluguel. E no momento talvez que eu tiver minha casa, aí eu vou querer fazer um estante com os livros que eu mais gosto, com os livros que eu quero ler. É totalmente diferente. E as pessoas sabem, quem assiste meus vídeos aí sabe que a vida de aluguel aqui é um pouquinho diferente do Brasil.
Então, você tem que colocar tudo no seu quarto, preferencialmente, e normalmente os quartos não são tão grandes, e seria mais e mais livros. Imagina, toda vez que eu queria ler um livro, eu comprar, eu prefiro manter ele aqui. Todos os meus livros estão aqui, também vou falar para vocês das ferramentas que eu uso. Uma das ferramentas que eu uso para ler os meus livros é o GoodNotes, que eu comprei também há um tempo. Eu comprei ele com acesso vitalício, então eu paguei só um valor e até hoje eu tenho ele. Eu acho que eu uso o GoodNotes por mais de 4, 5 anos. Essa média foi no mesmo tempo que eu comprei o meu iPad. E como eu faço de forma virtual, tem os livros também que você pode encontrar na Amazon, tem os e-books que você encontra na Amazon, mas, sendo sincera, eu utilizo uma outra forma, que é um site, o nome dele é eLivros, e por lá eu paguei uma assinatura que é para fazer o download dos livros de forma mais rápida. Também foi um acesso vitalício, mas tem os acessos de 1 ano. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. E basicamente eu entro lá nesse site, escolho os livros, então eu faço uma escolha prévia dos livros que eu gostaria de ler no ano. Tudo isso eu controlo através de um aplicativo que eu estarei mostrando para vocês também. Então todas as minhas leituras são controladas. Eu gosto de ter em mente o que eu li no ano, eu gosto de dar uma nota, eu gosto de saber também quem é o autor e quantas páginas eu li. Então eu tenho um cálculo que mostra, eu comecei dia 11 e terminei dia 15, então eu li esse livro em X dias. E esses aplicativos que eu uso, eu vou deixar todos aqui na descrição para vocês. Para quem gosta de ler livros físicos também é uma ótima, né? É sempre muito bom ler um livro físico novo, mas para mim é o que está funcionando melhor, ler de forma virtual. E esse site que eu comentei, que eu pago, para mim é muito, muito bom, porque eu sempre encontro os livros que eu procurei até o momento. Eu não sei quando eu começar a ler os mais calhamaços, livros mais densos, eu não cheguei a pesquisar se tem, mas grande maioria de livros técnicos, principalmente, há livros básicos, tem lá livros muito conhecidos, eu consigo baixar todos, nunca tive problema com isso. Ah, Erika, mas ônibus normalmente é muito barulhento. Como que você faz para lidar com isso, de fato? Aqui também não muda, tá? Sempre tem alguém falando no telefone, falando com um familiar, falando com uma pessoa mesmo dentro do ônibus. E, sendo sincera, isso me incomoda um pouco. Então, o que eu tenho feito é usar os meus fones. Eu comprei esse fone aqui, que é da marca Skullcandy. Eu já tinha um maior deles e depois, como eu não gosto de ficar andando com headphones na rua, só se precisasse, esse aqui tiver descarregado, mas muito difícil. Aí eu comprei esse há um tempo e essa marca é muito, muito boa, eu só tenho elogios para falar dela. Eu vou deixar também o site aí para vocês da Amazon e também vou deixar o site direto. Sempre final de ano eles fazem promoção, então talvez se você queira esperar aí a Black Friday é uma boa, mas assim, o cancelamento de ruído desse fone é excelente. Eles inclusive disponibilizam um aplicativo que você consegue baixar aí tanto em Android quanto em iOS, e nesse aplicativo você consegue controlar exatamente o quão você quer reduzir o ruído. Então quando eu coloco ele, a não ser que a pessoa esteja falando assim do meu lado, porque tem gente que fala muito alto, eu consigo ainda escutar essa pessoa, mas todo barulho de fundo, sabe, aquele barulho da cidade, movimentação, ônibus, barulho do ônibus, eu não escuto nada. Então isso me ajuda a continuar a minha leitura tranquilamente. Então eu sempre coloco, mesmo sendo uma rota que eu pego todos os dias, eu coloco a rota no meu celular, deixo ele assim ligadinho de lado, porque aí quando chega nas três últimas paradas, ele me avisa, olha, você tem que descer. Aí eu desligo o iPad e desço do ônibus normal também, né, pra não perder o meu ponto. Dessa forma que eu tenho escolhido os livros, eu não vou dar dicas de literatura para vocês aqui, porque assim, ainda sou uma leiga nesse assunto, estou aprendendo, estou lendo, estou seguindo algumas pessoas que falam sobre isso, então eu coloco lá, literaturas que você tem que ler, por exemplo. Então eu uso muito o YouTube nesse sentido. Tem funcionado bastante pra mim.
É claro, nesse momento eu estou tentando me aprofundar em literaturas brasileiras para conhecer mesmo os nossos autores, porque temos aclamados autores da literatura brasileira. A gente tem que dar valor também ao que a gente vê, né, aos grandes nomes do nosso país. E como eu comentei com vocês, eu não tenho metas de livros esse ano. Eu gostaria pelo menos de ler um livro por mês. Por mim estaria ótimo, então nesse mês eu já teria batido a minha meta de livros e estaria tranquila, mas não é algo que me satisfaz. Eu quero ler mais. Essa leitura que eu fiz foi incrível. Então já fica aí uma dica para vocês. E se vocês estão buscando um livro e não sabem qual livro começar, eu indico para vocês esse livro que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana de Arantes. Quintana Arantes, não de... Da Ana Cláudia Quintana Arantes. É um livro muito fluido, eu de fato amei. Eu vou ver até outros livros dela, porque eu gostei da escrita, eu gostei de como ela nos envolve, então não é um livro repetitivo, é um livro que conta uma história. E essa história ela vai seguindo com aprendizados de vida. Eu acho que isso é o que eu mais quero dos livros nesse momento. Experiências que eu possa vir a ter, ou experiências talvez que eu não venha a ter, mas que eu possa sentir, porque o autor, ele traz para mim esse sentimento e essa explicação detalhada. Eu acredito que falta mais disso da vida, que a vida é cheia de detalhes, e na leitura também, quando a gente se aprofunda em um livro que tem detalhes, que faz até você sentir, imaginar a experiência, isso vale muito a pena. Esse é o tipo de leitura que eu estou focada em ter esse ano, fora a leitura técnica, que aí eu posso fazer um outro vídeo sobre livros que me interessam e por que me interessam. Normalmente, eu não reviso esse tipo de livro, eu posso vir a ler ele novamente, eu sempre gosto de fazer umas grifações em frases que me impactaram, e nesse inclusive eu fiz. Então, Érica, como que você tira o conteúdo? Esse é um tipo de livro que é muito mais fácil você tirar o conteúdo, porque normalmente você vai se identificar ao longo das páginas com alguma experiência que teve, até porque esse livro fala especificamente sobre como lidar com a morte. Então, de alguma forma você vai... De alguma forma não, você vai se identificar com ele, porque todo mundo vai passar por esse processo, só que a gente não fala muito sobre isso. Mas não, sem dar spoilers. O livro já dá spoiler pela capa, mas sem dar spoilers. Como que eu faço para aproveitar ao máximo? No Notion, eu tenho uma página ali no Notion das minhas leituras, então é a minha biblioteca de livros, onde eu dou nota, onde eu escrevo detalhes sobre. Depois eu vou, em algum dia, pegar aqui onde eu fiz as anotações, abrir o Notion e digitar o que eu grifei, o que eu achei importante, porque assim, caso eu queira revisar novamente, eu posso ir lá e ver o que me impactou durante a leitura desse livro, se eu não quiser relê-lo. Então, para mim funciona muito bem, eu gosto de fazer dessa forma. Você pode fazer, pegar um dia que você estiver livre e vou fazer a revisão de todos os livros. Não precisa ser necessariamente ao final de cada livro. Eu não faço assim, eu gosto de pegar num dia que eu me sentir inconfortável e falar, vou reescrever esse livro. E eu coloco lá também, esse livro foi revisado? Sim ou não? Não. Então eu vou conseguir ver todos os livros que não foram revisados e vou fazer essa revisão depois, que seria, no caso, olhar o que eu grifei. Então por isso é que eu gosto tanto do Google Notes, do Good Notes, porque ele me mostra quais foram as páginas que eu grifei. Então eu não preciso ficar rodando, nossa, deixa eu ver aqui aonde foi que eu grifei tal coisa. Não. Ele me mostra tudo que eu grifei, se tem alguma coisa que eu escrevi também eu consigo encontrar de forma bem fácil. Assim que eu tenho feito, tem funcionado muito bem para mim. Deixei ali a indicação de livros para vocês lerem. Agora eu estou decidindo a minha próxima leitura. Na verdade, eu comecei Água Viva, da Clarice Lispector, mas sendo bem sincera para vocês, eu já tinha visto algumas pessoas falando que é um livro que você tem que Clarice, na verdade, é uma pessoa que você tem que deixar fluir. Porque eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho que parar. Só que eu tinha visto já pessoas falando, não, se deixa, vai indo com ela, vai lendo. Mas eu fiquei, gente, será que eu tô entendendo?
Sabe, quando você tá lendo alguma coisa em inglês, em algum idioma que você tá aprendendo, eu fiquei, será que de fato eu tô entendendo? Ou eu estou fingindo que eu estou entendendo? E aí ficou nesse enigma. Não sei se eu entendi, se eu não entendi. Eu acho que eu tô na página 19 e eu fiz essa mesma coisa de ler no livro e eu não sei se eu vou continuar agora. Talvez eu passe para outra leitura, mas eu posso voltar aqui para falar para vocês o que que eu achei. Eu não gosto muito de livros que não têm um enredo, mas eu tô aqui para aprender uma nova forma, eu tô aqui para aprender com novos autores que eu não li ainda, e Clarice foi alguém que eu não li ainda. E nisso tudo, tô tentando me desafiar. Talvez eu passe para Carlos Drummond de Andrade, não tenho certeza, mas vou ver alguns reviews de literaturas que iniciantes podem começar, porque eu sou um iniciante nessa parte de literatura, seja brasileira ou de qual for. E eu realmente faço assim, vou pegando dicas com pessoas que já leu, com pessoas que têm mais experiência nisso do que eu e tem funcionado bastante. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem indicações de livros para mim, por favor, deixem aí embaixo. Livros como esse que eu li ou literaturas. Muito, muito grata a vocês se puderem fazer isso. E também dicas de vídeos que vocês possam ter. Sempre estou aqui para coletar ideias de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e espero que você aproveite as suas leituras de 2026. Abraço!